طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له تواليا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. أما بعد, então vamos iniciar بإذن الله تعالى com سورة الناس, subindo até o Suratul A'la بإذن الله تعالى. E na aula de ontem nós falamos sobre o Suratul Fatiha. Ficou tudo claro? Existe alguma dúvida sobre a questão do Suratul Fatiha? Não? Existe alguma dúvida sobre o Suratul Fatiha? Podemos prosseguir para o Suratul Nas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ustaz. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz, gostaria de saber o motivo da revelação do Suratul Fatiha. Não sei se perdi alguma coisa. O Suratul Fatiha não tem causa de revelação. Então, yani, esta é a lógica do Coran. Existem, existem dois tipos. Existem versículos que tiveram causa de revelação e existem versículos e suras que não tiveram causa de revelação. Então, os nossos ulamás não apontam para nenhuma causa de revelação do suratul Al-Fatiha. Não? Não, Ustaz. طيب. Então, temos aqui o suratul Nas. A palavra An-Nas significa humanos, pessoas. Tamam? E este sura foi chamado de Suratul Nas porque Allah subhanahu wa ta'ala repete esta palavra 5 vezes neste sura. Allah subhanahu wa ta'ala repete a palavra 5 vezes neste sura, por isso foi denominado de Suratul An-Nas. E dentre os objetivos deste sura, aquilo que chama-se maqasid sura, os objetivos e o propósito deste sura é de evidenciar o Tawhid al-Rububiyya e o Tawhid al-Uluhiyya. Tem por objetivo evidenciar esses dois tipos de Tawhid, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya. E não só, também tem como objetivo, como propósito, ensinar ao Nabi alayhi salatu wassalam e o seu povo a voltar-se sempre a Allah subhanahu wa ta'ala para lhes proteger de tudo aquilo que é indesejável. De tudo que é indesejável. E a virtude deste sura, a virtude deste sura é, na verdade, uma virtude mustaraka que é compartilhada com os suras que vêm acima, que é o Suratu Nas e o Suratu Al- Al-Ikhlas. Consta no hadith de Uqba ibn Amir radiallahu anhu, onde ele diz que Nabi alayhi salatu wasalam disse: Alam tara ayat unzilat al-layla lam yara mithlahunna qat. Lam yura mithlahunna qat. Que existem versículos que foram revelados durante a noite em que não existem versículos semelhantes. Então, depois Nabi alayhi salatu wasalam menciona o Suratul Falaq e Suratul Nas. Suratul Falaq e Suratul Nas. E também veremos outros ahadiths que falam sobre a virtude quando falamos dos suras
que vem acima, né? Como nós dissemos que a virtude é, na verdade, uma virtude compartilhada, esta sura e os suras que vem acima. E este é o sura número 114 na sequência do Mus'haf. É o sura 114 na sequência do Mus'haf. E, yani, em termos de sequência de revelação, alguns ulamás que dizem que foi o sura número 20 a ser revelado. O sura número 20 que foi revelado. E este foi revelado depois do Suratul Falaq e antes do Suratul Ikhlas. Depois do Suratul Falaq e antes do Suratul Ikhlas. E este sura é Makkiya. É Makkiya. Yani foi revelado antes de Hijra. E, yani, estes são alguns aspectos básicos que têm a ver com a introdução deste sura. Tamam? Gustavo, não percebi na sequência da revelação, foi no, o surat número quanto? 20 تعد ل20 20. نعم e foi Jazakumullah. revelado depois do Suratul Falaq e antes do Suratul Nas. نعم depois do Suratul Falaq e antes do Suratul Al-Ikhlas. Então, يعني o sura é maquia, só que não é maquia bittifaq, porque existem alguns ulamás que consideram que o sura é madaniya. E o sura é madaniya. Allahu Ta'ala a'lam. A verdade é que no Juz Amma, no Juz Amma, existem apenas três suras que são Madaniya. Três suras que são Madaniya. São Suratul Nasr, إذا جاء نصر الله والفتح. سورة البينة، لم يكن الذين كفروا. سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. Estes três suras são Madaniya. O restante dos suras do Juz Amma são Maquiya. São Maquiya. E atenção, aqui alguns são Maquiya bittifaq, por unanimidade, e outros são Maquiya com divergência. Alguns suras são Maquiya com divergência. Yani, existem suras que há divergência. Dentre eles, Suratul Nasi, por exemplo, há divergência. Existe um grupo que diz que o Surat Nas é Madaniya, mas al-Madhab al-Sahih, al-Qawl al-Sahih, é que o Surat Nas é Makkiya. Então, sem contar sem contar com a questão de yani, essa divergência, se consideramos um único madhab, então só temos três suras que são Madaniya no Juz Amma. Surat al-Nasr, Surat al-Bayyina e Surat al-Zalzala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Qul, diga. Né? Esta é uma orientação do Nabi, que Allah subhanahu wa ta'ala dá para o seu, o seu Nabi alayhi salatu wassalam. Yani para ele e para o seu umma. Para ele e para o seu umma. Qul a'udhu bi rabbin nas. Diga, eu peço refúgio bi rabbin nas, no Senhor dos humanos, no Senhor das pessoas. Nós já falamos sobre o termo Rabb, quando falamos de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Falamos sobre isso. Então, peço refúgio no Senhor das pessoas, que é Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Tamam? Então, isso aqui volta para a questão de Tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Rububiyya.
E também Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya por quê? Porque al-isti'adha, aqui tem al-isti'adha. E sabem que al-isti'adha é ibada. O pedido de refúgio é uma ibada. Então, este ibada deve ser direcionado a Allah tabaraka wa ta'ala. قل أعوذ برب الناس. Diga أعوذ برب الناس. Peço refúgio no Senhor das pessoas, que é Allah tabaraka wa ta'ala. ملك الناس. يعني ملك الناس, o rei das pessoas, o soberano das pessoas, que é Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala. إله الناس. يعني إله الناس, o termo إله significa al-ma'luhu wal-ma'bud, yani aquele que é adorado. Aquele, o termo ilahi significa aquele que é adorado. Então, quando diz ilahi nas, como se dissesse aquele que as pessoas devem adorar a ele, o Deus da humanidade, o Deus das pessoas. Ilahi nas, tamam? Então, nós pedimos refúgio em Allah tabaraka wa ta'ala, ou Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina a pedir refúgio nele, yani, usando esses sifat, essas qualidades, que é Rabb nas, Malik nas, Ilahi nas. Então, ainda surge uma questão: do que nós pedimos refúgio? Estamos a pedir refúgio de quê? Então, Allah tabaraka wa ta'ala diz: Min sharril waswasil khannas. Min sharril waswas, yani contra o mal do sussurro. Al-waswas. Contra o mal do waswas, que é o sussurro. E o que seria sussurros? يعني ما يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها. Yani, são aqueles pensamentos, aquelas ilusões, ah, que o Shaitan coloca no coração da pessoa, que não tem nenhuma realidade. Isso chama-se wiswas. Yani, às vezes o Shaitan aparece, por exemplo, a pessoa quando está a fazer o wudu, começa a trazer o wiswas, sussurros, trazendo a ilusão que ele não fez o wudu bem. Acreditem, tem pessoas que sofrem de sussurro que até acabam perdendo o jamate na mesquita, o salat em congregação, por causa dos sussurros. Quer dizer, ele chega para fazer o wudu, começa a fazer o wudu, depois de terminar o wudu, o Shaitan aparece e começa a trazer sussurros. E lhe faz pensar que não, ele não fez bem o wudu, porque não lavou bem o braço. Vai lhe fazer repetir de novo. Então, isso é que chama-se sussurro. São aqueles pensamentos, aquelas ilusões que o Shaitan cria e coloca no coração das pessoas. E nesse tempo onde nós estamos, ou nesse tempo em que estamos, é muito importante nós pedirmos refúgio a Allah tabaraka wa ta'ala contra os sussurros. Então, Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina a pedir o refúgio contra min sharril waswas, contra o sussurro al-khannas. Yani, al-khannas, sussurro daquele que, al-khannas é aquele que, yani, é uma qualidade do Shaitan, que significa aquele que foge e dá as costas quando se lembra o nome de Allah tabaraka wa ta'ala. Yani, alladhi yuwalli wa yudbiru inda dhikrillah. Aquele que dá as costas e foge quando se lembra o nome de Allah tabaraka wa ta'ala. Esse chama-se Al-Khannas. E aqui refere-se a quem? O Shaitan. Shaitan. Como consta no hadith, onde Nabi alayhi salatu wasalam disse: إذا أذن المؤذن انصرف الشيطان وهرب وله ضرات من شدة ما وجد من الضيق فإذا انتهى الأذان رجع. Que quando faz-se o adhan,
o Shaitan dá as costas e foge libertando gases intestinais. Libertando gases intestinais, yani, pelo aperto que ele sente quando o nome de Allah Tabaraka wa Ta'ala é lembrado, é mencionado. Tamam? E ainda diz, فَإِذَا انتهى الأذان رجع, que quando o adhan termina, ele volta. Quando o adhan termina, ele volta. Então, essa é a qualidade do Shaitan. Al-Khannas é aquele que quando se lembra o nome de Allah Tabaraka wa Ta'ala, ele foge. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna kaida shaitani kana esh, kana da'ifa. Que as artimanhas do shaitani são muito fracas. Por quê? Essas artimanhas, todas elas ficam inválidas quando você menciona o nome de Allah tabarak wa ta'ala. Por isso consta no hadith que quando o indivíduo anda, o shaitão começa a seguir a ele até a sua casa. Quando ele menciona o nome de Allah tabarak wa ta'ala e entra na sua casa, faz o dua, o shaitão já não consegue entrar. Se ele for a comer e mencionar o nome de Allah, o shaitão já não consegue comer consigo. Então, por que que nós temos medo do shaitão? Hum? E nós temos muito medo do Shaitan. Esse todo pânico que estamos a viver na sociedade, da questão de ser possuído com jinni por aí, é uma das principais causas, é porque nós negligenciamos da recordação de Allah Tabaraka Ta'ala. Então, aquele que constantemente se lembra de Allah, esse estará protegido de muitos males, né? Que a sociedade apresenta. Então, Al-Khannas é aquele que quando se lembra o nome de Allah, ele foge, que é o Shaitan. E ainda assim, Allah Tabaraka wa Ta'ala vem descrever الذي يوسوس في صدور الناس, aquele que sussurra no coração das pessoas. Yani, في صدور الناس, yani, no peito das pessoas. Que é lá no peito onde tem o coração. Tamam? الذي يوسوس في صدور الناس, aquele que sussurra no coração das pessoas, que é lá onde, yani, no peito das pessoas, que é lá onde reside o coração. تمام. الذي يوسوس في صدور الناس. E este é o trabalho que o Shaitani faz. Ele vem sussurrar nos corações das pessoas, traz essas ilusões que não têm nenhuma realidade. تمام. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. E esses, يعني من الجنة والناس, dentre os jinnat والناس e as pessoas. بمعنى, aqui Allah Tabarak wa Ta'ala está nos a ensinar que o Shaitan é de dois tipos: Shaitanul Ins وشيطان الجن. تمام. Então, quando Allah Tabaraka wa Ta'ala diz الذي يوسوس في صدور الناس, aquele que sussurra no coração das pessoas, consta no hadith que Nabi alayhi salatu wasalam disse que o Shaitan, yani, ele corre nas veias do ser humano como o sangue corre nas suas veias. Tamam? Como o sangue corre nas suas veias. Então nós temos que constantemente pedir refúgio contra ele. E nós, yani, falamos sobre esse versículo, min al-jinnati wan-nas, que Allah Tabaraka wa Ta'ala está nos a ensinar que o Shaitan pode ser de dois tipos. قد يكون من الناس وقد يكون من الجن. Quer dizer, por isso Allah Tabaraka wa Ta'ala diz no outro versículo, uh, الله المستعان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
que desta forma nós fizemos para cada mensageiro um inimigo do jinne, yani shayatin, um shaitan, como inimigo dele do jinne e dos insi, dos seres humanos. Então temos dois tipos de shaitan. O jinn é um shaitan e o ser humano também é shaitan. Então, todo aquele que te distrai da recordação de Allah, da adoração de Allah, esse pode ser considerado shaitan. Esse pode ser considerado shaitan. Tamam? Então, estes podem ser minal insi, podem ser também minal jinn, do jinn. تمام. واضح الكلام. لا، لكن فيه بعض الأسئلة نعم، ما هي؟ بالبرتغالي أستاذ. تمام، تفضل. إيه primeira, aí vem قل أعوذ برب الناس. Não sei se percebi bem, Ustaz dizer que aqui temos dois tawhid. Temos tawhid al-rububiyya e temos tawhid al-uluhiyya. نعم. Neste primeiro versículo. No tawhid al-uluhiyya temos aí o isti'adha, que é a adoração, نعم. quando nós نعم، صحيح. refugiamos a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, نعم. e não percebi como é que nós conseguimos extrair neste versículo tawhid al-rububiyya. A palavra rububia vem de quê? Ar-Rabb. E ainda não conseguiu perceber de onde extraíram. É apenas menção ou tem uma ação a ser falado mesmo? Yani, quando você diz o que seria o tawhid rububia? Tawhid al-rububiyya é unificar Allah, como é que posso, no seu senhorio, como aparece nos livros traduzidos, في ملكه يعني في والتدبير. أفعاله، في أفعاله، nas أيوة. suas práticas. نعم. Então, quando você يعني diz رب الناس رب العالمين, isso é توحيد الربوبية. بمعنى você acredita que Allah subhanahu wa ta'ala é رب العالمين. يعني você acredita que Allah تبارك وتعالى é رب العالمين. E nós dizemos que الرب يعني هو الخالق المالك والمدبر. O criador, aquele que planifica e aquele que é soberano sobre todas as suas criaturas. Então isso é توحيد الربوبية. Ok. يعني o fato de nós admitirmos que Allah تبارك وتعالى é رب الناس, estamos também a admitir que هو خالقهم ومليكهم ومدبر أمورهم. isso é توحيد الربوبية. تمام. أيوة. نعم تمام. طيب السؤال إيه. الثاني. نعم. الثاني أستاذ هنا aqui aparece من الجنة والناس. Seguindo a sequência da sura, الذي يوسوس في صدور الناس, aquele que sussurra nos peitos das pessoas. Alguém está com o microfone ligado. نعم. لا لا Então, dizia من الجنة والناس, os que esses que sussurram nos corações das pessoas dentre os jinnes e humanos. Então, eu estava a fazer aí uma espécie de conexão, né? Então, eu estava a نعم. tentar pensar como é que o homem, este Anas, sussurra no peito das pessoas. Será que é quando ele pratica magia contra alguém? Ou como é que isso acontece?
Na verdade, sobre essa questão aqui, من الجنة والناس, existe اختلاف بين المفسرين. تمام؟ É نعم que تمام. esta opinião que você está a dar, من الجنة والناس, é baseado نعم. na opinião que diz que من الجنة والناس é tafsil, يعني esclarecimento do versículo anterior. يعني الذي يوسوس من الجنة والناس. تمام؟ Então, alguns consideram que o الذي من الجنة والناس está a esclarecer o الذي يوسوس. Está a dar mais detalhes de الذي يوسوس. تمام؟ نعم. يعني الله سبحانه وتعالى diz الذي يوسوس في صدور الناس ثم بينهم. Então, depois esclareceu que esses الذي يوسوس من الجنة والناس. والناس. تمام؟ وليس في صدور الناس. ميم. نعم. Só ainda não estou claro. Qual é a questão? A questão é o termo anas. O César apresentou um versículo que dizia: Inna shaitan yajri ala bin Adam kama jri dam. نعم. Este é um hadith. Então, daí nós percebemos que o shaitan, o jinne que nós não conseguimos observar, ele vem sussurrar nos peitos, نعم. tenta incitar o homem à prática do pecado. Então, esse anas, porque aí vem alladhi yuwaswisu fi suduri nas, aquele que sussurra no peito das pessoas. Min al jinnati wan nas, dentre os jinnes e os humanos. Então a minha questão era como é que o humano ou os humanos sussurram no peito das pessoas. Não sei se estou a perceber bem o versículo. Esta era a لا, questão, César. aqui, por isso estamos a dizer que aqui esse من الجنة والناس تفصيل لقوله الذي يوسوس. Ok. Agora, o sussurro, yani, o sussurro do ser humano é mesmo porque nós temos que perceber o que é isso de wiswas. Por isso nós trouxemos o conceito de wiswas. Temos que é o quê? Al-wiswas, Juro. né? O, o Aswas, o César disse que era uma espécie de falta de concentração. Yani, é um conjunto, são pensamentos, afkar, والتخيلات, ilusões que Exato. yani, o Shaitan coloca no coração das pessoas. E a questão que você deve colocar antes de perguntar sobre os Anas, o Jinni, como é que coloca esses sussurros? Será que ele coloca diretamente no coração? Uhum. E- É através dos ouvidos. Sussurro é onde? Quando você diz que ele É está a nos ouvidos. sussurrar. Não. Yani, o Shaitan vem, começa a trazer aquelas ilusões, falar aquelas ilusões para si. E aquilo chega no seu coração. O mesmo acontece com o ser humano. Por isso que Nabi alayhi salatu wasalam disse: Wa inna min al-bayani la sihra, que a fala, em algum momento, pode ser considerado como feitiçaria. É um tipo de feitiço. A fala é um tipo de feitiço. Yani, al-bayan, yani, vamos lá dizer, a eloquência é um tipo de feitiço. Por quê? Com eloquência você pode criar ilusão numa pessoa, só por causa da sua eloquência. Levar ela a acreditar em algo que nem existe. Não sei se deixei claro a sua questão. Deixa o César. Eu acho que o seu problema é que prosseguir. está a ver a questão de Sudur e Nas como
Yani como se o Sheitani viesse abrir o coração, colocasse lá o Iswas. Então, se olharmos nessa vertente, como é que o ser humano já poderia fazer isso? Lá é através mesmo da audição. Que os E, próprios Sheitani também fazem o mesmo, a audição. ok, تمام؟ Mas, نعم tamam. يا mas, أموراني. mas, epa, não sei se eu entendi mal, né? Durante, durante o processo de explicação dessa ayat aqui, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس, fiquei equivocado naquilo. Por que sempre fala-se do coração e não da mente? E aí sim sai uma pergunta de mim. Será que existe outro tipo de fonte de processamento da informação para além do Bom, cérebro? essa questão é muito interessante. E eu vou lançar uma outra questão. A consciência, onde é que está a consciência? O Na, aql na, e a na, minha, consciência. na minha óptica, está no cérebro, na cabeça. É isso que nós muitas das vezes pensamos que a consciência está na cabeça. Mas, se formos a meditar nos versículos do Coran Al-Karim, percebemos que a consciência não está na cabeça, está no coração. Por isso que Allah Tabaraka wa Ta'ala sempre, yani, coloca o coração no centro de tudo. Dentre as evidências que a consciência está no coração, Allah Tabaraka wa Ta'ala diz: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب إيش؟ لهم قلوب لا يفقهون لا لا يفقهون بها. يفقهون بها. Eles têm corações com os quais لا يفقهون بها. Yani, não assimilam nada, não entendem nada, não percebem nada com aqueles corações. Então, isso está a te dizer o quê? Quando diz لهم قلوب لا يفقهون بها. الفقه, a assimilação, a consciência, a percepção, vem de onde? Vem do coração, não vem da mente. Quer dizer, a cabeça, aqui na cabeça, se calhar só pode ter a memória que armazena essas informações, mas o processamento mesmo vem do coração. Tamam? جزاكم الله خير. جزاكم الله E خير. existe Ustaz, um qaule, o Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, é uma das pessoas que falou sobre esse aspecto. Não? só queria dizer, já que uma questão um pouco científica, a ciência moderna já comprova que as informações são, ou o pensamento está, o centro do pensamento é o coração, com o desenvolvimento da ciência de transplante do coração. Então, eles foram MashaAllah. verificar que quanto mais tiram o coração para uma outra pessoa, já a pessoa que recebe o novo coração passa a pensar e a ter o comportamento do coração da pessoa que lhe foi tirado. Isso aconteceu e antigamente eles acreditavam que o homem pensava através do cérebro e com base nesta ciência chegaram à conclusão até esses indivíduos não muçulmanos cientistas que não, todo o pensamento, a base é o coração, mas sim o cérebro apenas faz uma espécie de organização, سبحان aqueles الملك lobos ali. القدوس. Alhamdulillah. Então, aqui, yani, essa ciência está correta porque está de acordo com o Coran Al-Karim. Então, eles antes de descobrirem isso, o Coran Al-Karim já falou há 1400 anos. Santina, Então, dizia o Ustaz, então é o que faz com que
ao nos depararmos com alguma situação, pode ser este sussurro, nós acabamos tomando uma reação, isto é, alguma coisa do nosso comportamento vai manifestar, certo? Certo. Se a pessoa Então, deixar se influenciar por esses sussurros. sim, sim. Já percebi. طيب. Eu dei Basta. exemplo outro dia نعم. que estava a fazer salate e parecia alguém estar a me chamar com uma voz quase real, surreal mesmo. A chamar tia, tia, não está a ouvir, tia. Enquanto eu estava a fazer salate, o que eu fiz? Ouvi, mas preferi continuar a fazer salate e terminar. Quando eu já estava no salam, aquela voz sumiu. Terminei de fazer salam, de dar o salam e fiquei certa que a menina estava mesmo preocupada. Saí para perguntar, esta menina que estava a me chamar voltou à escola? Disseram quem? Quem é essa menina? Quando eu falei o nome, disseram não, não veio aqui, não estava aqui ninguém. São Mas sussurros de parecia tão... Shaitan. Sim, agora que estou a São entender. sussurros. Porque a principal missão que o Shaitan tem aqui no Dunya é te desviar do ibad. Essa é a principal missão dele. Por isso que eu acho que já contei para vocês e já ouviram aquela história daquele homem que guardou dinheiro dele, esqueceu onde guardou. Foi Sim, perguntar sim, a sim, um sim, sim. chefe onde é que está meu dinheiro. Ele disse: "Epa, tenho solução, vai para casa, faz salate com todo ikhlasu para Allah tabaraka wa ta'ala." Ele foi, ao fazer o salate, lembrou onde estava o dinheiro. Voltou, disse que a Sheikh, eu já consegui lembrar onde está meu dinheiro. Eu disse: "Epa, eu sabia que o Sheitani vai preferir te fazer lembrar onde está o seu dinheiro do que te deixar você fazer salate com toda a concentração para Allah tabaraka wa ta'ala." Então, tudo isso são sussurros do Shaitan. Tamam? Hum, Tamam. Então, pá, estou a vender meu coração aqui, quem quer. Mas Stas, como evitar esses pensamentos? Até você se lembra de coisas antigas. Um Vamos dos principais comprar esse fatores. coração aí. Ah, ah, um dos principais fatores é o que Allah Tabaraka wa Ta'ala está nos ensinar nesta sura, que é pedir refúgio a Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então, nós temos que pedir refúgio a Allah Tabaraka wa Ta'ala min shar al-waswas al-khannas, contra o sussurro. Tamam? E uma das soluções que o Corão ou o Nabi alayhi salatu salam nos traz, e se calhar vamos voltar já para a questão da irmã Santina que colocou, é que você, yani, o muslim não pode viver na base dos sussurros. O muslim não pode viver na base de incertezas. Ele deve sempre viver na base da certeza. Por isso que Nabi alayhi salatu salam disse que quando um de vocês estiver no salate, não pode abandonar o salate até ele sentir o cheiro ou escutar o som que ele libertou gases. Por quê? Porque o Shaitan aparece e começa a colocar esses sussurros e lhe faz pensar que você libertou gases intestinais e já perdeu o wudu. Mas aquilo, não porque você libertou, ele só vai trazer aquela artimanha para te fazer abandonar o salate. Então, Nabi alayhi salatu wasallam diz que não saia do salate até escutar o som ou sentir o cheiro. Bima'ana, não saia do salate até você ter certeza que libertou gases. Então, essa é uma das soluções. Que o muslim não pode viver na base de incertezas. Deve sempre viver na certeza. Então, quando aparecem esses sussurros, se não haver evidências, não olhe para os sussurros. Deixe de lado. Continua a sua vida normalmente. Tamam? E podem existir mais outras soluções, ليس هذا محلها, que num outro fórum, inshallah, podemos discutir sobre isso. طيب. De seguida, nós temos
Suratul Falaq. Suratul Falaq, e esse sura foi chamado de Al-Falaq porque Allahu Tabaraka wa Ta'ala menciona esta palavra no primeiro versículo, quando diz Qul a'udhu bi rabbil falaq. Allahu Tabaraka wa Ta'ala menciona esta palavra. E Al-Falaq significa aurora, yani الصبح. Isso é que chama-se Al-Falaq. Al-Falaq بمعنى الصبح, tempo da aurora. E dentre os propósitos e objetivos deste sura, é como nós vimos no sura que vem a seguir, que é Tawhid al-Rububiyya wal-Uluhiyya, evidenciar o Tawhid al-Rububiyya e o Tawhid al-Uluhiyya. Assim como ensinar o Nabi alayhi salatu wasalam, o seu umma, a voltar-se sempre a Allah tabaraka wa ta'ala. Tamam? Então, Allahu musta'an. Então, temos aqui o Suratul Falaq, que significa a aurora. Então, este sura, dentre as virtudes do Suratul Falaq, nós já mencionamos o hadith anterior, que tinha aquela virtude compartilhada entre este sura e o Suratul Nas. Tamam? E, a virtude destes dois suras estão compartilhadas. Consta no hadith que Nabi alayhi salatu wasalam foi enfeitiçado. Nabi alayhi salatu wasalam foi enfeitiçado por um homem chamado Labid. Tinha um judeu que prestava serviços na casa do Nabi alayhi salatu wasalam e, certa vez esse indivíduo levou o pente que o Nabi alayhi salatu wasalam usou e tinha lá alguns fios do cabelo do Nabi alayhi salatu wasalam, e ele foi entregar a este homem, Labid, e ele fez alguns nós e enfeitiçou o Nabi alayhi salatu wasalam. Colocou aqueles nós no fundo de um poço e enfeitiçou o Nabi alayhi salatu wasalam. Então, é quando chegaram dois anjos, um parou na cabeça do Nabi alayhi salatu wasalam, outro nas pernas, e Nabi estava deitado porque estava doente. Atenção, Nabi alayhi salatu wasalam foi enfeitiçado, mas essa feitiçaria, esse feitiço não influenciou no wahi, não influenciou na revelação. Influenciava apenas naqueles aspectos sociais do Nabi alayhi salatu wasalam. Ele às vezes fazia algo e esquecia que fez aquela coisa, como efeito daquela feitiçaria. Então, quando esses dois anjos chegaram, começaram a perguntar-se uns aos outros o que aconteceu com ele. E outro dizia, Tubba, Suhir, ele foi enfeitiçado. E daí, eles começaram a ler estes versículos do Suratul Nas e Suratul Falaq. Suratul Nas e Suratul Al-Falaq. E Nabi alayhi salatu wasalam costumava ler estes três suras, Suratul Ikhlas, Suratul Nas, Suratul Falaq, após cada salat e como refúgio. Por isso que esses dois suras, Suratul Falaq e Suratul Nas, não constavam no Mus'haf de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Não constavam no Mus'haf dele. Por quê? Porque ele considerava que esses não são surah, mas são duás. São duás. De refúgio. Por isso que no Mus'haf de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, não tinham esses dois suras. Mas a sahih é que são suras do Coran al-Karim. E Nabi alayhi salatu wasalam já disse: Inna an-nasa lam yata'awwadhu bimithli hadaini, que as pessoas não pedem refúgio a Allah tabaraka wa ta'ala
com algo melhor do que esses dois suras, que é Suratul Falaq e Suratul Nas. Tamam? Então, تمام. em termos de sequência de revelação, esse é considerado o Sura número 19. Lembram que nós temos que o Suratul Nas é o Sura número 20 e ele foi revelado depois do Suratul Falaq e antes do Suratul Ikhlas. Então, na sequência de revelação, o Suratul Falaq é o Suratu número 19. E os nossos ulamais dizem que este sura foi revelado depois do Suratul Fil e antes do Suratul An-Nas. Foi revelado depois do Suratul Fil e antes do Suratul An-Nas. E este sura é maquia. No entanto, existe aquela outra opinião que diz que o sura é madaniya. Wallahu ta'ala a'lam. Então, Allah tabaraka wa ta'ala diz: Qul a'udhu bi rabbil falaq. Diga, peço refúgio bi rabbil falaq. No Senhor da aurora. No Senhor de aurora. Al-falaq yani الصبح. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يعني nós pedimos refúgio no Senhor da aurora, que é Allah Tabaraka wa Ta'ala, contra o quê? Contra o quê? Então, Allah Tabaraka wa Ta'ala diz: Min sharri ma khalaq. Contra o mal do que ele criou. Tamam? Contra o mal de tudo aquilo que Allah Tabaraka wa Ta'ala criou. Yani, min sharri jami' al-makhluqat. Contra o mal de todas as criaturas. Até mesmo de si mesmo. يعني até de si, porque يعني إن النفس لأمارة بالسوء. A alma ordena a prática do mal, a prática do pecado. Tá bem? Então, aqui nós pedimos refúgio a Allah Tabaraka wa Ta'ala contra o mal de todas as criaturas, de tudo aquilo que Allah Tabaraka wa Ta'ala criou. تمام؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. E também pedimos refúgio a Allah Tabaraka wa Ta'ala contra o mal de quê? غاسق إذا وقب. Contra o mal de غاسق. غاسق tem duas interpretações, que nessas interpretações não existe contradição. Alguns interpretam o termo غاسق como يعني الليل, a noite. A noite. يعني من شر غاسق يعني من شر الليل, contra o mal da noite. E outros interpretam o termo غاسق como sendo al-qamar, a lua. E, como dissemos, não há contradição entre essas duas opiniões, porque, em princípio, a lua só aparece de noite. Tamam? A lua só aparece de noite. E consta num hadith de Aisha radiallahu anhu que Nabi alayhi salatu wasalam mostrou a Aisha a lua e disse para ela: هذا هو الغاسق. Esse é o غاسق. Tamam? Então, o غاسق interpreta-se como noite e interpreta-se como lua. E não há contradição. من شر غاسق إذا وقب يعني إذا وقب بمعنى إذا دخل. Contra o mal da noite quando ela aparece, quando ela entra, quando a noite aparece, quando a noite entra. Então nós pedimos o refúgio em Allah Tabaraka wa Ta'ala contra o mal da noite quando ela entra, quando aparece. Yani quando já começa a escuridão. تمام؟ ومن شر النفاثات في العقد. E pedimos também refúgio a Allah Tabaraka wa Ta'ala من شر النفاثات, contra o mal de النفاثات. النفاثات يعني aqueles que sopram في العقد, nos nós. العقد
significa nós. تمام؟ então النفاثات يعني الأنفس النفاثات. por isso que no outro قراءة النافثات. تمام؟ então contra o mal daqueles que sopram nos nós. E essa é uma das formas da feitiçaria. Uma das formas da feitiçaria é que eles, yani, pegam, fazem nós e sopram. E nós já vimos no Hadith, quando fala da revelação destes dois suras que, yani, um homem chamado Labid levou os fios do Nabi alayhi salatu wasalam, fez no, fios do cabelo do Nabi alayhi salatu wasalam, fez nós e enfeitiçou o Nabi alayhi salatu wasalam. Então, ومن شر النفاثات في العقد, contra o mal daqueles que sopram nos nós. تمام? Yani, os feiticeiros. Em outras palavras, nós estamos a pedir refúgio em Allah Tabaraka wa Ta'ala contra o mal dos feiticeiros. Sejam homens, sejam mulheres. تمام? Sejam homens, sejam mulheres, feiticeiros. واضح الكلام؟ نعم واضح. De seguida, Allah Tabaraka wa Ta'ala diz: وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. E pedimos também refúgio contra o mal. حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Do invejoso quando inveja. Do invejoso quando inveja. تمام? نعم. Porque, yani, às vezes, yani, o mal, o principal mal da inveja é quando ela transita daquela pessoa para os outros. Quer dizer, os invejosos não são iguais. Tem aqueles que têm inveja, mas guardam aquela inveja para si. E tem outros que têm inveja e tentam destruir o outro. E o que seria al-hasad? ما معنى الحسد? O que significa inveja? É desejar que o outro perca o que tem, o que possui. طيب, esta definição de inveja, que é desejar que aquilo que o outro tem desapareça, yani, é uma definição comum da inveja, mas a verdade é que essa definição é olhando para o efeito da inveja. Quer dizer, não é a própria essência da inveja. Quer dizer, qual é o efeito desta inveja? O efeito dela é que leva com que a pessoa, yani, deteste, ou leve com que a pessoa deteste aquilo que Allah Tabaraka wa Ta'ala concedeu ao outro e vai fazer com que ela deseje que aquilo que ela tem acabe. Então, o desejar que aquilo que o outro tem acabe é o efeito da inveja. Então, aqui nós estamos a definir a inveja olhando para o seu efeito. Não sei se ficou claro esse masala. Uhum. Então, por Tamam. isso, alguns ulamás, dentre eles Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, e outros como Sheikh Ibn Uthaymin, mencionam que al-hasad, o que seria al-hasad, yani, é a pessoa desejar ou detestar aquilo que Allah Tabaraka wa Ta'ala concedeu ao outro. Isso é que significa inveja. Aquele que detesta o que Allah Tabaraka wa Ta'ala concedeu ao outro, isso é inveja. Então, qual será o efeito disso tudo? Já será desejar com que aquilo acabe. Tamam? Então, inveja seria detestar o ni'ma que Allah Tabaraka wa Ta'ala concedeu ao outro.
mesmo que não deseje que aquilo acabe, isso chama-se inveja. وَمَا أَكْثَرَهُمْ. E são muitos invejosos atualmente. Por isso é imperioso nós lermos estas suras ao amanhecer, ao entardecer, depois do salat, e sempre pedimos refúgio a Allah Tabaraka wa Ta'ala contra o mal dessas coisas. Tamam? نعم طيب. تمام أستاذ. Então vejam que Allah Tabaraka wa Ta'ala, neste versículo ou neste sura, nos recomenda a pedir refúgio nele contra, yani, três aspectos. Contra, menciona aqui, min sharri ghasiqin idha waqab, à noite quando entra, depois, wa min sharri nafathati fil uqad, aqueles que sopram nos nós, wa min sharri hasidin idha hasad, e contra o mal do invejoso quando inveja. Será que existe relação entre esses três versículos? Qual seria a relação entre esses três versículos? Petiço. Lá, a relação entre esses três versículos é que, yani, tudo aqui acontece no oculto. يعني يكون خفيا. تمام؟ يكون خفيا. Acontece no oculto. Por isso, quando a noite entra, já os shayatin já começam a se espalhar pela terra. Então, o mal que acontece à noite é uma coisa que acontece no oculto. ومن شر النفاثات في العقد, يعني a feitiçaria também, em princípio, acontece no oculto. ومن شر حاسد إذا حسد, a inveja também, em princípio, acontece no oculto. Tamam? Sim, não أستاذ. Então, essa seria a relação entre esses versículos. Então são todos والله تعالى versículos, أعلم. certo? نعم؟ Então são todos versículos. Estão نعم. conectados. يعني Ok. ايش versículo من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذا من باب عطف الخاص على العام. يعني é um Ok. detalhe apenas, porque tudo isso entra no primeiro versículo, من شر ما خلق, contra o mal de tudo aquilo que Allah Tabaraka wa Ta'ala criou. E dentre as coisas que Allah Tabaraka wa Ta'ala criou, غاسق إذا وقب, النفاثات في العقد, حاسد إذا حسد. Tudo isso entra lá, ما خلق, naquilo que Allah Tabaraka wa Ta'ala criou. نعم يا أمراني. نعم. Estás? نعم. Jazakumullah khair. Referente a esse sura aqui, né? Eu ouvi muitos, muitos boatos, né? Boato ou palestra, né? É, a pessoa estava a dizer, se por acaso você sentir sintomas, passar a sentir sintomas de esse al-hasad, tem que acordar antes de, tem que acordar antes de al-fajr, fazer 2 rakat. Nesse processo de fazer rakat, em pleno rakat nesse caso, tem que recitar este sura para combater a sua inveja nesse caso. Será que isso temos base na luz do Islã? Allah Ta'ala A'lam. Não sei dizer, mas como nós já explicamos, Nabi alayhi salatu wasalam nos orientou a ler esse sura de manhã 3 vezes e ao entardecer também 3 vezes. Suratul Falaq 3 vezes, Suratul Nas 3 vezes, Suratul Ikhlas 3 vezes. Então, isso que acabou de dizer, Allah Ta'ala A'lam. E também está tem uma outra particularidade, né? Não. E tem um hadith que foi pronunciado quando o Sheikh estava a tocar em relação a esta sura. Diz assim: todo aquele que
tem inveja, as suas ações são transformadas em cinza. Que praticamente a inveja queima as ações da pessoa que inveja a pessoa, nesse caso. Aham. Não sei se chegou a entender. نعم. يعني أحاديث que falam sobre inveja são várias. Mas يعني a essência da inveja الاعتراض عن يعني حكمة الله. É a pessoa não está satisfeita com aquilo que Allah Tabaraka wa Ta'ala decretou e prescreveu. Por isso que consta no hadith que eh, existem inimigos de Allah. E dentre os inimigos de Allah são os invejosos. Existem inimigos da graça de Allah, os invejosos, porque eles não estão satisfeitos com aquilo que Allah Tabaraka wa Ta'ala decretou. Então, quem deu a riqueza ao outro foi Allah. Quem deu aquela posição foi Allah. E infelizmente existem pessoas que chegam a um nível, quer dizer, como nós temos que a inveja tem vários níveis. Tem aqueles que têm inveja para si só, tem aquele que já tem inveja, começa a desejar o outro também cair na destruição, outros começam a desejar o outro acabar, e tem aqueles que, um nível, subhanallah, que não dá para perceber, em que uma pessoa inveja o outro e deseja que aquilo que ele tem acabe, mesmo que o benefício daquilo não volte para ele mesmo. Quer dizer, a pessoa tem um colega no trabalho, vai desejar que aquele colega seja expulso, sabendo que mesmo se ele for expulso, o salário daquele colega não há de ir para a sua conta, ele não vai se beneficiar em nada. Por vezes até pode se prejudicar ainda mais, porque vai ter mais tarefas. Então, al-hasad, درجات, tem vários níveis. نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. وجيرة. Tá, tá. Essa é a última frase. نعم. Referente a esses colegas, e por acaso você sente que este colega aqui na verdade, tem um não comigo. Será que é permitido na luz do Islã se afastar dele? É o melhor que você pode fazer. Mas atenção, o se afastar não quer dizer não falar com ele. Tá? تمام جزاك الله خيرا. Amin wa yak. Wajira, desde até agora, não escutamos sua Justa. voz. Desde que o semestre Mas eu iniciou. falei, será, Ustaz? Eu, bem, Mas mais é o ainda não escutei seguinte, sua Ustaz. voz. Estou a iniciar. Mas falei algumas vezes, Ustaz. Vai, tá falando Mas ali. a questão que tem, o Ustaz disse que temos que recitar o Qul A'udhu bi Rabbin Nas, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq e Qul Huwallahu nas manhãs e no final do dia. Será que tem uma hora certa ou nesses horários é depois do Fajr e depois do Maghrib? Bom, pode recitar depois de Fajr e depois de Maghrib. Ou depois de Asr. Não há nenhum problema. Tá bem, Ustaz. E nós E o precisamos, Ustaz sobretudo as estava... mulheres. Muitas mulheres estão aí a cair sempre por causa de jinne porque não se protegem. são muitas mesmo, recebemos muitos Ah, casos está. desses. E o Ustaz Pois. estava... Quando o irmão Morano perguntou a questão de se distanciar das pessoas que em algum momento percebemos que tem algum não, devemos ainda continuar a falar com essas pessoas, esse afastamento não será verbal e físico? Lá, você continua a falar com ele, vai cumprimentar, quando tiver existir alguma necessidade de falar com ele, vai falar, mas não coloque ele perto de si. E o maior problema da inveja, uma das forças motrizes da inveja, é a questão de redes sociais, é a questão de nós queremos viver
para alcançar a aparência yani, para alcançar a aprovação das pessoas. Por isso que Nabi alayhi salatu wasalam disse: Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Que olha, façam as vossas coisas no oculto. فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ. Porque todo aquele que goza de uma dádiva de Allah é invejado. Então, o nosso problema, nós passamos mal atualmente porque tudo que nós temos queremos postar. Queremos colocar no Facebook e no WhatsApp. E nós não temos ciência do que existe no coração daquele que vai ver aquele carro que você comprou, aquela casa que você comprou. Não temos ciência disso. E vai começar a criar inveja, começar a criar um mau olhar. E veja que Nabi alayhi salatu wasalam disse que maior parte dos que morrem no meu umma depois do qadar de Allah é por causa do mau olhar. Tamam? Então, uma das soluções da questão de inveja é você fazer as suas, yani, não publicar aquilo que você, as suas conquistas, podemos assim dizer, como consta neste hadith. Já estamos acima da hora, os que quiserem sair, podem sair, nós agora só estamos na questão de questões. نعم. أستاذ، Não. tenho uma dúvida aí. Eh, Aquele livro que acabei imprimindo de coisa de Ansamin, estava a tentar visitar um pouco ali, só que não percebi, não houve nenhuma explicação. Você resumiu. قل أعوذ برب الفلق. Eu peço refúgio ao Senhor da aurora ou da Não. alvorada. A minha questão é qual é a relação entre o refúgio, ou melhor dizer, por que foi especificado a alvorada em detrimento de outros tempos? Wallahu ta'ala a'lam, além da questão do fadl, yani, da virtude que esse tempo tem, se calhar é porque yani, uma das coisas que me aparece sobre a resposta dessa questão é que este é o limite. Quando é que o dia inicia? O dia inicia com o aparecimento da aurora. E veja que no Surah Allah subhanahu wa ta'ala fala da questão da noite quando entra. تمام؟ والله تعالى أعلم. نعم، نعم. أيوة أستاذ. طيب بارك الله فيكم، هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أستاذ، وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ، نعم. أنا لا لم أتكلم بعد أستاذ. طيب ليش؟ نتكلم الآن. Estás, eu tenho uma questão sobre esse falak. نعم. E tem uma parte onde diz, não sei, Inna Allah falak al-habba wal-nawa. نعم. Então, me parece que é a mesma palavra. Aqui explica outra coisa e lá explica outra coisa. Então, queria saber لا، exatamente qual é a por diferença. isso que, yani, eu às vezes evito entrar na questão de ikhtilafat, mas aqui existe uma opinião que diz que, yani, يحتمل أن يكون أعم من ذلك, porque o termo, existe uma relação, o termo falaq significa, yani, quer dizer, فلق يفلق, الفلق, yani, é algo que sobressai. Tamam? Tá vendo? Que nem uma planta quando, yani, como é que chama esse processo? Yani, Allah musta'an, o aparecimento de uma planta na superfície. Brotar. É germano. Yani, mais ou menos brotar. Tá vendo?
aquela intrusão que a planta yani, cria na superfície da Terra. Então, aquela intrusão ali, na essência linguística, é isso que significa al-falaq. Tamam? Por isso, Allah tabaraka wa ta'ala diz: Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Yani, que Allah subhanahu wa ta'ala é quem cria yani, aquela intrusão, aquela abertura no quê? Nas al-hab, nos cereais e an-nawa, yani, an-nawa, caroços. Tá vendo quando você planta um caroço e depois todo aquele processo cria uma abertura naquele caroço, depois começa a germinar, tá bom? Então, يعني aqui a relação é que الفلق de الصبح porque é lá onde يعني aparece o dia, começa o dia. É como se existisse a noite, então يعني الصبح veio e entrou ali no meio. Por isso que Al-Falaq chamou-se de As-Subh. Por isso que os próprios Mufassir, além de traduzir Al-Falaq como As-Subh, eles dizem que também pode ser que يعني أن الفلق كل ما يفلقه الله تعالى من الإصباح والنوى والحب tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala permite يعني a sua abertura, a sua intrusão, يعني o seu brotar, também tem esta opinião. تمام؟ deixei-lhe claro. جزاكم الله خير أستاذ. آمين وإياك. طيب بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.